Olá pessoal, tudo bem? Vou dar continuidade aqui às resoluções das questões do livro do Guido Rizzi, tá? Volume 1, curso de cálculo. E nós estamos na questão de número 7. Resolvemos aí no último vídeo até a letra C, a questão de número 7, tá? A questão número 7 pede justamente para a gente resolver as inequações. E aí, no último vídeo, nós resolvemos esse último item, tá? E agora faremos a letra D. Tá? A letra D é o seguinte: x ao quadrado maior que 1. Bom, mais uma vez, um conselho que eu sugiro, é a gente tentar manter tudo em um lado só da igualdade, tá bom? Então, eu vou subtrair 1 em ambos os lados, ou de outra maneira, vou passar o 1 para o outro lado, trocando de sinal, então vai ficar x ao quadrado menos 1 maior que 0. E aí aqui você já tem que ter a sacada que isso aqui trata-se de diferença de quadrados, um produto notável. Bom, por quê? Porque o 1 pode ser escrito como 1 ao quadrado, então a gente tem x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então isso pode ser escrito assim: produto da soma pela diferença. Tá bom? A gente pode expandir dessa maneira, E isso é maior que zero, tem que ser maior que zero. Bom, então vamos lá. Agora vamos analisar o que acontece com os sinais de cada uma dessas expressões e depois avaliar o que acontece com o produto delas. Quando que essa nossa primeira expressão será nula? Essa primeira expressão será nula quando x for menos 1, tá bom? Subtrai 1 em ambos os lados, você chega nessa solução. Quando que essa nossa expressão será positiva? Nossa expressão será positiva subtraindo 1 em ambos os lados quando x for maior que menos 1. E quando essa nossa expressão será negativa? Quando x for menor que menos 1. Tá bom? Subtraindo em ambos os lados, continua seguindo a mesma lógica. Olhando a outra expressão, x menos 1, quando que essa expressão será nula? Ora, soma 1 em ambos os lados, nós teremos x igual a 1. Então, quando x for 1, essa nossa expressão será nula. Quando que essa nossa expressão será positiva? Quando x for maior que 1. E quando essa nossa expressão será negativa? Quando x for menor que 1. Mais uma vez, se você já tem a sacada, em relação ao ponto crítico aí da expressão, um ponto em que o valor em que ela será nula, então, de certa maneira, você já consegue ter uma noção do que acontece para valores acima, à direita, e valores à esquerda. Então, você pode ser mais rápido aí nessa solução, tá? Mas, como eu já disse, a ideia aqui é justamente fazer com essa calma, com essa tranquilidade, para auxiliar aqueles aí que têm um pouco mais de dúvidas, tá? Então, olha só, agora a ideia é ir para a reta, Então, vamos fazer a reta numérica aqui, reta para analisar os sinais para a primeira expressão, uma outra para a segunda expressão e a terceira para o produto das duas expressões, que é justamente aquela que a gente está querendo saber, tá? Então, vou deixar por escrito aqui. Essa primeira reta refere-se à expressão x mais 1, a segunda ao x menos 1, e a terceira ao produto das duas, que eu posso escrever assim, x ao quadrado menos 1, tá bom? Então tá, para a primeira expressão, quando que ela será nula? Quando o x for menos 1. Então, menos 1 eu vou dizer que está mais ou menos aqui, tá? Então, quando o nosso x for menos 1, essa nossa expressão será zero, será nula. Beleza, agora vamos avaliar o seguinte. Quando que essa nossa expressão será positiva? Para valores maiores que menos 1, ou seja, valores que estão à direita do menos 1. Quando que essa expressão será negativa? Para valores que estiverem à esquerda, ou seja, valores que forem menores do que menos 1. Então, aqui a gente vai colocar o sinal de negativo. Olhando a outra expressão, tá? Tá aqui ela. Quando que ela será nula? Quando o nosso x for 1. Então, vou dizer que o 1 está mais ou menos aqui. E quando o x for 1, essa nossa expressão ela vai ser nula. Quando que essa nossa expressão será positiva? Quando o x for maior que 1. Então, à direita de 1, nós teremos que essa expressão terá valor positivo. E à esquerda de 1 é o caso em que a nossa expressão será negativa. Então, à esquerda aqui do nosso 1, teremos valores negativos. Beleza, agora a gente quer pensar no produto delas, que é o de fato que nos interessa. Então, pensando no produto delas, vamos pensar no
produto de dois números, né? Mas antes disso, vou trazer todas as informações referentes às duas expressões. Então, eu tenho menos 1, eu tenho 1. Observa que se x for menos 1 ou 1, essa expressão se anula, tá? Mas aí a gente precisa retornar a nossa inequação e verificar o sinal da desigualdade. O sinal da desigualdade não tem aquela barrinha que refere-se o ou igual, né? Maior ou igual, menor ou igual, tá? Significa isso que valores que fazem com que a nossa expressão se anule não estão inclusos. Em outras palavras, o nosso menos 1 aqui, eu vou colocar uma bolinha aberta, e também no nosso 1 eu vou colocar uma bolinha aberta, significando que eles não pertencem à solução do nosso problema. Tá? Ok, então vamos pensar agora no produto de dois números positivos. Número positivo vezes número positivo, número positivo. Positivo vezes um negativo, negativo. Um negativo vezes um negativo, resulta em um número positivo. Como a gente quer, né, valores para os quais a nossa expressão seja positiva, então a gente vai olhar qual intervalo está acontecendo. Acredito que você tenha verificado que seria esse caso aqui e esse caso aqui. Beleza? E agora a gente conclui, né? Portanto, a solução aí do nosso problema serão todos os valores reais, tais que os valores devem ser menores do que 1, ou esses valores devem ser maiores do que 1. A notação de intervalo, né? A gente pode dizer que x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até 1, né? Aberto em 1 aqui também, já que o menos 1 não está incluso, perdão. União vai ali do 1, aberto em 1, aberto em 1, e até o mais infinito, beleza? Então, é isso, tá? Solução aí da letra D é exatamente essa, x menor que 1 ou x maior que 1, beleza? Então, iremos agora para a letra, para o item E, né? Item E, aqui do lado. E agora nós temos o seguinte, né? Nós temos x ao quadrado menos 9, tá? Esse 9 aqui está um pouco estranho, mas é um 9. Vou deixar assim, tá? Eu expliquei, né? Então, acredito que está claro. X ao quadrado menos 9, dividido por x mais 1. E isso tem que ser menor que zero, tá? Então, observa que no denominador não temos nada em comum, né? Mas no numerador a gente tem aí mais uma vez o nosso produto notável. É exatamente o mesmo que a gente já tem usado aí nos demais itens, que é a diferença de quadrado. Então, vou escrever isso aqui de outra maneira para ficar claro para você. Isso aqui trata-se de uma diferença de quadrados. 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Tá? Então aqui embaixo continua o meu x mais 1. Isso tem que ser menor do que zero. Em cima, a gente pode, entre aspas, né, expandir isso aqui da seguinte maneira. Produto da soma pela diferença. Opa. Ou o produto da diferença pela soma, tanto faz, né? A ordem aqui não faz diferença. Isso tem que ser menor que zero, e lembre-se que no denominador aqui, a gente tem um x mais 1. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Ora, aquilo que já temos feito em todas as demais situações, né? E é exatamente avaliar o final de cada uma dessas expressões, depois avaliar o sinal do produto dividido dividido aqui pela sua outra expressão, tá bom? Pensando em sinais. Então tá, vamos agilizar aqui e vamos começar pela expressão x mais 3. Quando essa nossa expressão será nula, né? Nossa expressão será nula, subtraindo 3 em ambos os lados, o x for menos 3. Quando essa nossa expressão será positiva, x for maior que menos 3, tá bom? Pode passar o 3 para o outro lado, trocando de sinal, ou você pensa o seguinte, você quer eliminar esse cara daqui, ele é positivo, então você acrescenta um termo negativo aí, né? Ou seja, que seja oposto a ele, né? Ou seja, um menos 3. Mas se você acrescentar um menos 3 junto desse cara, do outro lado da desigualdade, você tem que acrescentar um menos 3. Por isso acontece, tá? Então tá. Agora, para que valores essa nossa expressão será negativa?
subtraindo 3 em ambos os lados, nós teremos que x deve ser menor que menos 3. Beleza? Então, vou colocar mais para cá. Agora vamos olhar outra expressão, x menos 3. Quando essa nossa expressão será nula? Então, se nossa expressão será nula, se você somar 3 em ambos os lados, nossa expressão será nula quando x for igual a 3. X menos 3, quando essa expressão será positiva, soma 3 em ambos os lados, quando x for maior que 3. E quando essa nossa expressão será negativa, soma 3 em ambos os lados, quando x for menor do que 3. Agora, a gente avalia a expressão que está lá no denominador, né? Então, vamos lá. Vou reduzir um pouquinho isso aqui, para caber tudo. Tá aqui. Escrever um pouquinho menor, né? Então, x mais 1, né? Quando essa nossa expressão será nula. Você pode se perguntar, professor, no caso aqui, x mais 1 não pode ser nulo, né? Senão a gente vai ter um pecado aqui, né? Uma divisão por zero, e a gente sabe que divisão por zero não existe. Tudo bem, sem problema. Mas aqui no caso a gente está só avaliando os sinais das expressões separadamente, né? Quando a gente for pensar lá no todo, né? Aí justamente a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, por enquanto, a gente está avaliando separadamente os sinais dessas expressões. Quando que essa nossa expressão será nula? Subtraindo em ambos os lados, quando x for menos 1. Quando essa nossa expressão será positiva? Subtraindo em ambos os lados, quando x for maior que menos 1. Quando essa nossa expressão será negativa, subtraindo em ambos os lados, quando x for menor que menos 1. Beleza, agora na nossa reta, vamos fazer, colocar todas essas nossas expressões, tá? Então, teremos aqui para a primeira, para a segunda, para a terceira e para o produto delas, né? Então, eu vou colocar a parte... tá. Aqui em cima a gente vai ter a expressão x mais 3, aqui a expressão x menos 3, aqui a expressão x mais 1, e na parte de baixo a expressão x ao quadrado, ou seja, a que de fato nos interessa, né? X mais 1, beleza? Olha só, a expressão de cima, né? Quando que ela vai ser nula? Quando x for menos 3. Então, eu vou dizer que o menos 3 está mais ou menos aqui. Então, essa nossa expressão será nula quando isso acontecer. Beleza, quando que ela vai ser positiva? Quando x for maior que menos 3, ou seja, estiver à direita, né? Então, à direita aqui do menos 3, nós teremos valores positivos. Quando essa expressão será negativa, para valores menores que menos 3, ou seja, à esquerda de menos 3. Show? Então tá, próxima expressão, x menos 3. Quando ela vai ser nula? Quando x for igual a 3. Eu vou dizer que o 3 está mais ou menos aqui. E nesse ponto específico, essa nossa expressão, isoladamente, ela é nula. Né? Quando que essa nossa expressão será positiva, né? Quando o x for maior que 3, ou seja, estiver à direita de 3, e quando ela vai ser negativa, ora, quando o x for menor que 3, ou seja, estiver à esquerda de 3. Então, à esquerda aqui de 3, a nossa expressão será negativa. Tá? E a expressão de baixo, quando que ela será nula, né? Lembre-se, estou avaliando separadamente. Aqui é que eu vou pensar no caso em que o denominador não pode ser zero, tá? Separadamente, então, pensando aí, quando ela será nula, quando x for menos 1. Então, eu vou dizer que o menos 1 está mais ou menos aqui, beleza? E quando isso acontecer, essa nossa expressão x mais 1 será nula, tá? Quando que essa expressão será positiva? Para valores à direita, né? Valores maiores que menos 1. E quando que ela será negativa? Para valores menores que menos 1. À esquerda aqui de menos 1, nós teremos valores negativos. Então, aqui embaixo é que de fato a gente quer saber, tá? Então eu vou trazer todas as informações referentes a todas as expressões. Então aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho menos 1. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. E aqui eu tenho o 3. Observe o seguinte, pensando agora nessa nossa expressão, tá? Se o x for 3, o menos 3, né? Se o x for menos 3, isso pode acontecer? Pode. E se isso acontecer, a gente teremos que a nossa expressão será nula. Se o x for 3, nesse caso, pensando só na expressão, não estamos avaliando o sinal da desigualdade, tá? Isso poderia acontecer? Sim, sem nenhum problema, né? Matematicamente correto. A nossa expressão seria nula, tá? Beleza, mas aí
o caso aqui do nosso menos 1, a gente sabe que o denominador não pode ser nulo, não pode ser zero, né, porque não existe divisão por zero. Então, se isso acontecer, a nossa expressão ela não existe, né? Essa nossa solução aí não é possível de ocorrer, tá? Então, x igual a menos 1 não pode acontecer, tá? Então, tá aí. Então, o que a gente vai fazer agora? Ora, vamos avaliar a nossa desigualdade. O que ela está querendo saber, né? Olha só. Mas antes disso, vou fazer o seguinte. Vamos pensar, vamos completar aqui os sinais, né, nessa última reta, tá? Então, nós temos o produto das primeiras expressões dividido pela terceira expressão. Então, pensa só. Multiplicar um número positivo por um número positivo resulta em um número positivo. E pegar esse resultado e dividir por um número positivo continua sendo um número positivo, tá? Multiplicar um número positivo por um negativo resulta em um número negativo. Pegar esse número negativo e dividir por um número positivo continua sendo negativo. Número positivo multiplicado por um negativo continua, resultará em um número negativo. E um negativo dividido por um negativo resultará em um número positivo. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo dividido por negativo resulta aqui em negativo. Tá? Observa, não temos aqui o sinal que representa o igual, né? Ou igual. Então, significa que os casos em que a nossa expressão zera, inclusive aquele para o qual a nossa expressão não existe, não estão inclusos, né? Esses valores eles não podem aparecer. Então, a gente vai colocar assim, ó, bolinha aberta aqui no 3, bolinha aberta no menos 1, porque ali não pode de maneira alguma, e bolinha aberta no 3. Então tá, tem que ser para valores menores, né? Então vamos caçar aqui onde estão os valores com sinais negativos. Vai ser esse intervalo e esse intervalo. Fechou? Portanto, né, a nossa solução serão aí todos os reais, tais que devem ser menores do que 3 ou devem estar entre menos 1 e 3. Na notação do intervalo, x pertence de menos infinito até 3, até menos 3, união aberto em menos 1, que menos 1 não pode aparecer, então pode ser incluso, até 3. Beleza? Então é isso. Letra E respondida. Pessoal, então, finalizo o vídeo por aqui, tá? Espero que tenha ajudado aí a solução de mais esse item. Vá acompanhando aí os próximos vídeos para a gente continuar resolvendo as questões do livro do Guidorize. Beleza? Então é isso. Valeu. Até a próxima.